Amém. Cremos e temos visto que Deus faz grandes coisas, amém, irmãos? Tem feito e vai fazer na sua vida, amém? Tem feito e vai fazer. Descansa, como o pastor Zeca aqui disse, descansa. A Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vamos falar juntos? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Podem se assentar. Irmãos, dando continuidade à nossa série de reflexões sobre os imperativos da Bíblia. Vamos falar sobre o perdão, o imperativo do perdão. Vamos aqui abrir um confessionário, né? Que é o seguinte. Quem aqui já magoou uma pessoa? Não precisa levantar a mão. Porque eu penso que, exceto eu, todos já fizeram isso. Todos nós, inclusive eu. E as pessoas que nós mais magoamos são as pessoas que estão mais próximas da gente. Esposo, varãozão, deixa eu mirar em você. Já magoou? Eu também. Quem aqui, tendo magoado uma pessoa, agido incorretamente, reconheceu e foi pedir perdão? Ok. Agora, quem já foi magoado, atingido, a princípio, como se diz, de graça? Quem já foi magoado? Já foi magoado? Alguém já te magoou? Alguém já feriu o teu coração? E quem te feriu, te magoou, pediu perdão? Voltou para pedir perdão? Nem sempre, né? Nem sempre. Se quem te magoou não voltou para pedir perdão, e por ter te magoado, você ficou, e quem sabe ainda está, tomado por este sentimento e por este ressentimento. Ressentimento é o azedume do sentimento. Ressentimento é o azedume do sentimento. Então vamos lá. Foi magoado. E a princípio você, frente a isso, fala, o que eu fiz para ser magoado? Você se coloca numa posição de que não fez nada e necessariamente não tenha feito nada. E aí esta pessoa não voltou para te pedir perdão. A pergunta é, o que você tem feito com isso? Magoou você, e aí eu poderia, né, vou evitar aqui, mas magoou, foi embora. Ou magoou e deu aquela de João sem braços, diz que esqueceu. E não voltou para poder pedir perdão. Como é que você tem lidado com isso? Fala aqui, frente a essa realidade de ter sido magoado e de, além disso, não ter tido esta experiência de quem te magoou voltar para te pedir perdão, nós somos crentes, não somos? Somos ou não somos? Mas não dá uma vontade de dar uma revidada? Quem aqui já revidou uma mágoa? Fez comigo, vai fazer também. Vai ver que eu vou fazer. Já fez isso? Se não fez, é bem provável que tenha sentido. E não adianta mentir perante Deus. Esse cara me fechou, miserável, vai ver o que eu vou fazer com ele. No trabalho, ele deu uma trairagem comigo, vai ver o que eu vou fazer com ele. Tá? Ok. Tem esse espírito de então que seria de vingança. Alguém aqui
já espetou a mão pegando uma rosa, um cal? Já espetou? Alguma coisa já espetou? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu e você, frente a algo que fizeram conosco, e nós conservamos para poder não perdoar, é como que abraçar uma roseira, sendo espetado pelos espinhos, esperando que a outra pessoa sofra. Sabe, você abraça a roseira, é espetado, e o que você espera é que a outra pessoa sofra. Vai ver que vai te acontecer. Às vezes é como se fosse uma cumba de crente. Né? Vai ver o que vai acontecer. Agora, olha o que eu estou tocando aqui somente nas relações. Você foi magoado. A pessoa reconheceu o fato que te magoou. Te pediu perdão. Você perdoou? Entende o raciocínio? Você foi magoado, a pessoa te pediu perdão, mas você perdoou. Porque, por vezes, há aquele sentimento de que o que você fez comigo é imperdoável. E aí, então, aceita aquela palavra, mas não tem uma abertura de coração. Vamos, então, falar sobre o imperativo do perdão, como sendo algo que é inerente a cada um de nós, ok? Ou não ok? Ok, né? Que tem a ver com as nossas relações interpessoais, no que diz respeito no núcleo mais significativo, que é a família. As pessoas que nós mais magoamos são as pessoas mais próximas, então são as pessoas da família, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, esse círculo mais íntimo. E aí vai se estendendo no círculo eclesiástico na igreja. Será que na igreja ninguém magoou o outro? Vez por outra, eu ouço algumas pessoas que me procuram e falam assim: eu vou sair da igreja, ou eu saí da igreja porque eu fui magoado. Eu não gostei. E aí sai. Como é que pode, se tem uma mágoa, pode ir para o Japão? Vai levar essa mágoa com ela. Certo? Então isso diz respeito às nossas relações. Então perdoar é um imperativo, ok? Ok ou não ok? Ok. É um imperativo, é uma obrigação, tem que fazer. Se é um imperativo, a gente tem, irmão, é um imperativo, é uma obrigação. Como é que pode isso? Eu ser obrigado a perdoar. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, você sente condições de fazer? Por exemplo, nós falamos aqui sobre o imperativo do amor. Você se sente obrigado a amar? Amar é alguma coisa de obrigação? Não, então é meio incoerente. Como que nós resolvemos essa equação? E nós já falamos isso na primeira mensagem, sobre os imperativos da Bíblia. Que os mandamentos do Senhor, então os imperativos de Deus, eles não são pesados. Porque eles estão calcados em quê? No amor. Então, o imperativo do id, que foi o primeiro, é no amor. Você é obrigado a falar do Evangelho? Não, você fala porque você tem amor. Entendeu? Aí você tem esse imperativo que você vai por amor. Você é obrigado a poder amar? Não, mas você ama porque você tem um amor. Você é obrigado a perdoar? Você perdoa porque tem um amor. Agora observem bem que essa questão de ter um amor não é uma coisa que você tem e que você guarda. Ter um amor, entendendo Deus como amor, certo? Entendendo que a expressão de Deus em nós é o Espírito Santo, é algo que vai borbulhando dentro da gente, vai se renovando. Então não é água parada dá mosquito, né, dá problema, é água que vai estando em movimento. Vamos então pensar sobre isso, o imperativo do amor. Agora, duas coisas eu quero aqui destacar com os irmãos. Primeiro, eu quero falar sobre os mitos do perdão. Por quê?
quando nós falamos de perdão, a gente toca num ponto sensível a cada um de nós, e eu posso estar tocando no ponto sensível de alguns irmãos aqui, de algumas coisas que aconteceram há anos atrás, que você ainda está tendo que trabalhar com isso, ou de algo que, quem sabe, aconteceu nessa semana, ainda está muito fresquinho em você. Então, quando nós tocamos em pontos assim, nós pregadores, por vezes temos uma tendência, certo? De podermos dar uma ênfase tão grande em que aquele objetivo de poder transmitir a mensagem pode criar, no caso do perdão, outro sentimento de culpa. E eu não quero fazer isso. Não quero aqui falar do perdão para criar em você um sentimento de culpa, certo? Vamos falar sobre os mitos do perdão. E depois, eu quero então falar com os irmãos sobre, assim, entendendo que o perdão é um imperativo, é possível agir preventivamente? É possível ter uma ação preventiva para poder não magoar pessoas? Você acha que isso é possível? Então nós vamos pensar o seguinte, antes de pedir perdão, biblicamente, certo? O perdão é imperativo. Mas o que nós podemos fazer antes de pedir perdão? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo de número 25 até o final, tá? Até o final, que é o versículo de número 32. Efésios 4, 25 a 32. Eu vou ler. Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Irmãos, Paulo está escrevendo para uma igreja. Escrever para uma igreja é falar para a gente, para pessoas como eu e você. E ele está abordando aqui algumas questões práticas que nós podemos falar como que da ética cristã, porque já naquele momento, já naquele instante, antes disso, problemas interpessoais já existiam. Problemas ligados a relacionamentos já aconteciam. Magoar e ser magoado, ali então já era algo presente, porque isso está presente no homem, na sua constituição, contaminada pelo pecado. Paulo, portanto, escreve para a igreja para poder trabalhar algo que é precioso demais na igreja, que é a comunhão. Comunhão. No Salmo 133, o salmista fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Atos capítulo 2, lá no versículo 42, fala que eles viviam de tal maneira em comunhão que aqueles que os de fora observavam e a cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então a preocupação de Paulo aqui, mas se você lê em outras cartas, como por exemplo, em especial 1 Coríntios, porque havia a questão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é? E Paulo, eu sou de Jesus, e Paulo está Cristo dividido. Um plantou, o outro regou, mas Deus deu o crescimento, essa bobagem de ficar disputando. Então, é a questão de poder conservar a unidade da igreja. Irmãos, a igreja cresceu nos seus primeiros anos sem ter uma denominação.
Não havia uma denominação. O que havia era a igreja de Cristo, tá? E a expressão dessa igreja é seguidores do caminho, os que seguiam o caminho. E aparece também aqueles que seguiam a Jesus como aqueles que eram miniaturas de Cristo, que era uma forma pejorativa. Então, esta igreja, ela foi crescendo, e observem bem, 70, 120, 3.000, 5.000, depois não tem mais questões de número estatístico, mas fala que ela se multiplicava. Ela cresceu e se multiplicou. Tendo problemas relacionais, sim, Atos capítulo 6 mostra isso. A confusão que havia lá da disputa na distribuição das cestas básicas. Mas logo uma ação para que a igreja não perdesse a sua comunhão. Então a igreja cresceu e Paulo, como apóstolo, trabalhou para poder ter a unidade da igreja. Porque há uma ação diabólica de poder dividir a igreja por vários aspectos. Por vários aspectos, tá? Teológicos, ideológicos, um montão de várias bobeiras que a gente tem que estar atento. E nas relações, nós somos pessoas imperfeitas, nós erramos, pessoas erram conosco, como que nós devemos então trabalhar isso? O imperativo do perdão deve estar presente na vida de cada um de nós. Porque se eu não perdoar, a oração do Pai Nosso fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós. A dedução é o seguinte, se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, eu também não receberei o perdão de Deus. Não que Deus não queira me dar, mas é porque eu não estou com o coração preparado para receber. Os irmãos entendem? Não é que Deus não vai te dar, é que você não está, que eu não estou com o coração preparado para poder receber. Também conta aquela parábola, Jesus, do credor incompassivo, que tem a ver com o quê? Com aquele homem que recebeu perdão, mas que ele vai, então, cobrando outras pessoas. E o perdão que ele recebeu é o perdão que ele não ofereceu. E aí o Senhor fala, eu te dei perdão, mas você não perdoou, como é que pode isso? Então tem essa dinâmica, tem essa relação, tem esse imperativo aí. Uma pausa aqui, só um instantinho. Irmãos, veja se na sua fileira tem cadeiras vazias e chega assim para poder desocupar lugar que tem irmão chegando. Se tiver, deixa as laterais, por favor, disponíveis, tá? Que aí, obrigado. Que bom que nós estamos assim, que tenhamos mais pessoas, necessidade de ter um auditório maior, mais pessoas, que é gente, que nós amamos Jesus e amamos pessoas. Fechando parênteses. Ok, então é imperativo. Agora, primeira questão é alguns mitos sobre o perdão, para nós podermos trabalhar. Você tem que perdoar. Perdoar, primeiro mito. Perdoar não é esquecer. Liberar o perdão para alguém não significa pedir amnésia, sofrer de amnésia. Perdoar é você encarar uma situação, sentir a dor daquela situação, mas não ficar preso àquela situação. Não implica, portanto, no sentido de poder esquecer. Perdoar é admitir que você está errado. Não necessariamente. Não necessariamente. Pedir perdão não é dizer que você está errado. Eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. Não tem isso às vezes que as pessoas falam? Não é para poder pedir perdão somente quem errou. Então, quando você pede perdão, não quer dizer que você está admitindo que você errou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pede perdão, entendendo que foi a outra pessoa que errou com você, mas você não quer briga, você não quer disputa e você não quer este sentimento no seu coração. Então, isso. Outro, perdoar é um sentimento. Não é uma questão, então, que eu vou perdoar e você vai ignorar o que você está sentindo. Na verdade, perdoar é um ato da vontade. Você decide, eu decido perdoar. Mas há um sentimento que nós não podemos ignorar. É muito importante que nós compreendamos as Escrituras e o Evangelho. Porque a gente, assim, por me magoou, eu estou chato, eu fiquei, eu não posso sentir isso. Não, você não somente pode, como deve. Porque você foi atingido. Então, a questão de pedir perdão não é engolir o sentimento.
não é a questão de poder, né? Eu não posso sentir isso. Não é uma questão que esteja ligada a você e a mim, eu não poder sentir isso. Observe bem. Todas as vezes que eu e você falamos, eu não posso sentir isso, o que acontece? A gente sente mais isso. Ok? Eu não posso sentir raiva, a raiva cresce mais. Então não é uma questão de poder anular. Sentimento é para sentir. Ok? Sentimento é para sentir. Perdoar então, o mito não é negar o sentimento. Não significa isso. Perdoar não é automático. Não é uma coisa automática. Eu decido perdoar e eu vou perdoar e pum, pum. Não é automático. Existe um processo, existe uma elaboração, existe um tempo, ok? De poder operar isso aí na vida. Eu tenho, claro, na minha vida, experiências neste sentido, de mágoa no coração que eu guardei, que eu quis, que eu guardei, que eu conservei. E aí eu fui entendendo que estava errado, e eu fui pedindo a Deus para poder me ajudar, e eu continuava. Meus irmãos, aconteceu comigo em um culto. Na época, eu cantava no coral, e o coral, na época, eu fui membro aqui, e o coral ficava aqui. Os irmãos aí, Lauride, eles devem lembrar disso. E todo culto, a liturgia era a seguinte. Vejam lá, os irmãos, olha como é que era antigamente, como é que é hoje. Quando o coral entrava, a congregação ficava em pé. Ó, certo? O coral entrava, a congregação ficava em pé. E aí o coral ficava em pé, e a primeira música do coral era sempre essa. Vem visitar tua igreja. A gente cantava. Eu comecei a cantar essa música. Eu não pedi para ser, eu não falei, vem visita. Eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu comecei a chorar. Eu chorei. E eu saí por aqui correndo. E eu fui, na época eu morava na Maranhão, fui correndo para casa chorando. Cheguei em casa, subi, minha mãe ficou, fui para o quarto, fiquei chorando. Ali Deus me tirou aquele sentimento que havia, que na verdade era o ressentimento. Então, perdoar não é uma coisa automática. Perdoar não significa demonstrar fraqueza. Porque se eu perdoar, eu vou demonstrar fraqueza, ele vai crescer para cima de mim. Então, não posso fazer isso. Na verdade, biblicamente falando, nós somos fortes quando nós reconhecemos que somos fracos. Certo? Quando nós reconhecemos que somos fracos. As pessoas que se apresentam como fortes, em geral, elas fazem uma força. Mas fazem uma força que é uma força que adoece. Não há necessidade de poder demonstrar que você é forte. Deus te dá força em momentos que você precisa. Tem lá uma situação, teve lá um óbito, perdeu um ente querido. Eu não sei como é que eu vou ficar, como é que eu vou enfrentar. Aquilo aconteceu. Você não sentiu que Deus te visitou ali, te deu força? Você foi ao médico, fez o exame, teve um diagnóstico não favorável. Teve que fazer o tratamento, você não sentiu que foi renovado? Você perdeu o trabalho, foi demitido, e agora você não sentiu? Então, nós somos renovados nessas ocasiões. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele vai falar o seguinte, quando estou fraco, então é que sou forte. Ele queria ser forte, admitiu a fraqueza. A questão é a seguinte, você não tem que ficar preocupado com o outro para poder falar, se eu pedir perdão, eu sou fraco e ele vai me fazer de tapete, vai passar por cima. Os fortes perdoam, os fracos guardam rancor. Tá? Perdoar não significa necessariamente restaurar um relacionamento. Não significa necessariamente restaurar um relacionamento. Então você tinha uma pessoa como uma amiga, um grande amigo, aí perdoou, não necessariamente vai voltar a ser seu grande amigo. Certo? Por quê? Porque você viu ali alguma coisa que te deu uma dica que é preciso traçar um nível de relacionamento. Isso aqui é mais complicado no que diz respeito às relações parentais, ao casamento, a pais e filhos. Porque a gente não pode abrir mão dos pais, dos filhos, ok? Então, não vou precisar mais. Aí é uma outra realidade, mas não quer dizer que nós somos chamados para poder amar as pessoas, mas para amar as pessoas não significa concordar com o erro das pessoas.
Tá? Amar as pessoas não significa você entender uma pessoa, por exemplo, que tem uma postura um tanto quanto ignorante, e que você conversa, então já sabe que é assim, você já dá um outro tipo de tratamento. Não é deixar a pessoa de lado, não, mas dá um outro tipo de tratamento. Perdoar não significa ser bonzinho com o outro. Eu vou perdoar para ser bonzinho com o outro, eu quero a admiração do outro. Isso é algo que atravessa muito a cada um de nós, a opinião do outro. Nós vivemos em sociedade, nós somos importantes uns para os outros, na igreja nós somos uma família espiritual, mas nós precisamos ir além dessa questão da opinião do outro. A opinião do outro é importante até certo ponto. Em especial, a opinião do outro é importante quando você pede a opinião dele. O conselho do outro é importante quando você pede o conselho dele, certo? Quando Deus orienta e a pessoa te dá uma palavra, mas não é uma questão de você querer compor com todo mundo. Perguntaram para um cara muito bem sucedido qual era o segredo do sucesso. E ele falou, o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do insucesso eu sei. Queira agradar a todo mundo. Tenha em mente que você não consegue agradar a todo mundo. Tem gente que não gosta de você e você não fez nada por isso. Tá? Então não é ser bonzinho. Perdoar não tem a ver com o arrependimento do outro. Então vou perdoar porque o outro se arrependeu. Certo? O outro pode não se arrepender e você então manter e você deve liberar o perdão para ele. Perdoar não é aceitar um ato de injustiça. Então o outro cometeu um ato de injustiça e você aceita, tudo bem. Eu pesquisei na internet que me veio à mente um caso de uma mãe que teve o filho assassinado em 2012, Dona Maria Nice. E aí o assassino do filho foi preso. E ela então na delegacia lá pediu a autorização para poder falar com este assassino. E ela foi falar com este assassino e ela falou, eu não tenho um pingo de ódio de você. Eu só oro todos os dias. Você não me deixou olhar o meu filho antes de morrer, mas eu te perdoo. Entende? Então não é, eu te perdoo, o delegado solta ele. Eu te perdoo, não tem uma coisa assim a ver com a outra. E poderia aqui acrescentar algumas outras questões sobre os mitos do perdão. Mas perdoar é sair de um cativeiro autoimposto. Perdoar é sair desse ciclo em que você fica ruminando, você fica ali preso, e você fica preso que espiritualmente, fica preso emocionalmente, e trava na vida vários aspectos da sua vida. Pois bem, dito isso, e entendendo que o perdão, ele é um imperativo, vamos observar na Bíblia o que nós precisamos fazer antes de pedir perdão. Vamos lá. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade. Antes de pedir perdão, seja sincero, passe a falar a verdade. Para de falar mentira, para de fazer fofoca. Fala a verdade. E faça isso em amor. A verdade para ser dita em amor. Não é aquela questão, porque eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Isso não é ser verdadeiro, é falta de educação. Entendeu? Você sair falando não é verdade, é falta de educação. Tem que saber abordar o outro, falar com o outro. Então, diz, por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Está falando para a igreja. Então, vai tratar o outro membro com mentira? Vai tratar o irmão com mentira? Vai falar em verdade? Não pode. Então, antes de pedir perdão, fale a verdade. Antes de pedir perdão, elabore seus sentimentos. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Isso aqui daria uma outra mensagem. Fiquem irados. Como é que pode? Eu sou crente, vou ficar irado? Não é? Eu sou crente, eu sou beatificado. Não é? Não. Ficar irado é a expressão de admitir o que você está sentindo. Porque não há como, por exemplo, ter um perdão de pecado sem admitir o pecado e confessar este pecado. Já contei a história de um irmão que ele, na escola bíblica dominical, o professor pediu para ele orar. E ele orou assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí quando foi no culto, o pastor não sabia, convidou o mesmo irmão para poder orar. E aí o irmão veio e falou, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí quando foi à noite, o dirigente não sabia e convidou o mesmo irmão para poder orar. E o irmão orou, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Havia um irmão que estava na classe nos 2 cultos e chegou para ele depois do culto e falou assim, irmão,
Estou preocupado com você. Mas por quê, irmão? Você está pecando muito. Porque da EBD para o culto já tem multidão de pecado. Do culto da manhã para o culto da noite já tem multidão de pecado. Então, o que essa ilustração serve para poder pontuar é o seguinte. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e início do capítulo 2. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Pecado, para poder ser perdoado, tem que ser nominado, tem que dar nome ao pecado. Senhor, me perdoa porque eu falei, não deveria ter falado, porque eu pensei. Você tem que dar nome. Perdoa por esse vício, tem que dar nome, porque você não vai conseguir vencer o que você não admitir. É uma máxima até que tem no serviço de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos. Se ele não admitir que ele é dependente, ele não vai conseguir sair daquilo ali. Tá? Então, admitir o sentimento. Fiquei irado. Admite. Não quer dizer que você vai matar outra pessoa, mas é admitir. E esse sentimento tem que ser elaborado. Tem que ser colocado. Pastor, como que eu elaboro um sentimento? No caso de ira. Primeira coisa, abra teu coração para Deus. Observemos o livro de Salmos. Como que o Davi fala, mas Senhor, aquele ímpio, o Senhor vai castigar. Abra o coração para Deus. Deus sabe discernir as coisas. Segundo, busque alguém de sua confiança para você poder falar. Para você poder colocar, estou sentindo isso. Então, pessoas que por vezes vêm e falar comigo, fala o que você está sentindo. Então, vamos continuar. Antes de pedir perdão, aquele que roubava não roube mais, mas pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Então, seja bondoso. Procure ser bondoso. Certo? Porque a bondade elimina tanto mal-estar. A maneira de poder lidar elimina tantas coisas. Seja bondoso. Mas eu tenho esse temperamento. Porque tudo bem. O seu temperamento e o meu temperamento não pode me definir. Certo? Eu não posso falar porque eu tenho esse temperamento, eu sou assim mesmo. Não. Eu tenho que entender. Eu tenho esse temperamento e eu tenho que falar, Senhor, misericórdia de mim que eu tenho esse temperamento. Por exemplo, tem gente que tem um temperamento de que bateu, levou. Né? Tem gente que é assim. Tá correto isso? Tem hora que tem que engolir sapo, não tem não? Só que você não tem que ficar engolindo sapo o tempo todo. Eu tenho dito que o nosso mundo interior, conforme a Bíblia fala, é um jardim regado. Não pode ser um pântano. Se engole o tempo todo, sapo o tempo todo, vai ficar assim, ó, quá, quá. Então não, certo? Então você, mas a pessoa falou comigo e eu fiquei ressentido. Como que pode isso acontecer? Eu fiquei ressentido, magoado. Então essa personalidade que tem dessa fragilidade, porque por vezes tem aquele senso de justiça. Uma ocasião, conversava com a irmã Bernadette. Bernadette, se você estiver conosco, querido, um beijo para você, saudade de você. E compartilhava uma situação com ela familiar, e ela então falou assim para mim, e ela falou espiritualmente, ela não fez nenhuma ligação, ela somente falou o texto de Isaías, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Eu não retruquei, mas eu pensei, o que ela está querendo falar comigo? Na verdade, a minha palavra com ela, eu fui perceber depois, era uma palavra de vitimização. Era uma palavra de vitimização, porque olha o que fez comigo. Então, não, é trapo de injustiça, ok? Então, sejamos bondosos com as pessoas, peça a Deus para melhorar o seu jeito de ser. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. Se você fala, meu temperamento é esse, e não muda, você não está dando oportunidade para o Espírito Santo te melhorar. É presunção de saber, presunção de correção. Então entenda, você tem um temperamento que foi formado por várias experiências. Peça a Deus para poder aperfeiçoar, para que você seja a melhor versão de você mesmo. Sem querer ser como o outro, sem querer copiar o outro, sem invejar o outro e sem querer matar o outro. Antes de pedir perdão, diga, versículo 30, e não me entristeça o Espírito Santo de Deus,
no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, ouça o que o Espírito está falando. O Espírito Santo fala ao nosso coração, amém, irmãos? Não fala? Se você lê a Bíblia, se eu leio a Bíblia mecanicamente, é um romance, é um livro, mas quando você para e você lê, alguém aqui já sentiu o Espírito Santo falar a parte da palavra? Já se emocionou? É isso. O Espírito Santo fala. Olha, quando você ora, você orar e falar com Deus, não é? A gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente, orar e falar com Deus. Mas já experimentou dar uma pausa na oração? Como assim, pastor? Você fala, fica quieto. Dá uma pausa. Era uma prática dos primeiros cristãos, a questão da meditação. A gente hoje está tão automatizado, tão aperta botão, faz isso, tanto, né? Passa a mão para lá, tem um aplicativo, vai para lá. A gente não dá pausa, gente. Observe que aumenta o número de TDA, TDAH, T não sei mais o quê, T não sei mais o quê. O DSM, que é o manual para poder ter as desordens mentais, ele quando começou a classificar, para poder orientar os psiquiatras a poderem diagnosticar, era alguma coisa de uns 30 que tinham ali de diagnóstico. Depois que ele foi criado, não passou, sei lá, 10 anos, aquilo aumentou para 300. Aí aumentou, hoje, você pega um negócio, é um disso só. Aí vai lá, cara procurar, você fala, ele classifica. Esse negócio de classificar pessoas é complicado demais. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Aí começa a agir dessa maneira. Tem criança que está agitada e o pai, ela tem hiperatividade. Ela tem hiperatividade que você não dá tempo para ela, você não conversa com ela, não dá atenção para ela, ela é hiperativa. Não quer dizer que não exista a hiperatividade, mas já pensou sobre isso? Ela vê você brigando com o teu esposo, você brigando com a tua esposa, você quer o quê? Vê vocês brigando em casa. Então entendem que o ambiente vai formando as coisas? Pois bem, então nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não acusa. Quem acusa é o inimigo. A Bíblia fala que ele está diuturnamente nos acusando perante Deus. Você peca e ele vai acusar. A coisa é assim, vamos lá, vamos desvendar o mecanismo da tentação. O mecanismo da tentação aparece pelo desejo. Quando Caim estava para poder matar Abel, Deus falou para ele, sobre o teu desejo você deve prevalecer. Então tem um desejo. Então a primeira coisa, reconhece o desejo. E não somente de matar, mas de fazer tantas outras coisas que eu não vou ficar aqui falando. Tá? Tem um desejo. Todos nós desejamos. E o desejo em mim, você está contaminado muito pelo pecado. Tem um desejo nobre, desejo de poder ajudar, abençoar, o desejo sexual com uma pessoa amada, a pessoa no casamento, e tem um desejo que não é nobre. E isso passa por todo mundo, não tem essa não. Santo Agostinho falou o seguinte, eu não posso impedir que uma ave voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça ninho na minha cabeça. Então alguns desejos passam sobre você. E não fica aquela, por que passa? Passa, porque é pecador, somos pecadores. Mas podemos impedir que ele faça ninho. Tem um desejo. O desejo, ele busca por satisfação. Então o inimigo vai colocar, não, se você pegar aquela mulher, se você pegar aquele cara, se você fizer isso, se você desviar essa... Ele vai seduzir. Aí você fica na luta, não faço, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Aí o terceiro passo, quando não se resiste, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí não resiste, você vai lá, peca. Aí você faz. Naquele instante, segundozinho, você tem uma satisfação enorme. Você conseguiu ter uma satisfação, você fica... Não é? Depois daquilo, estamos falando para crente, o que acontece? O que acontece? Vem um pesar. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí a pessoa começa a se culpar naquela coisa. Esse pesar, ele é incentivado por quem? Pelo diabo. Que ele vai começar a falar, você não é o crente que parece ser, você não confia como parece ser, está entendendo? Observe o livro de Jó, e nós estamos estudando aconselhamento no livro de Jó. Observe o livro de Jó, que o diabo chega lá e fala para Deus o seguinte, olha, ele só te serve porque o Senhor dá tudo de bom para ele.
Se o Senhor deixar de dar tudo de bom para ele, ele não vai mais te servir. Então, o que ele está falando para Deus? O amor de Jó para contigo é interesseiro. O seu amor para com Deus é interesseiro? A gente ama a Deus para não ter nenhum problema de saúde? A gente ama a Deus para poder ficar rico? A gente ama a Deus, é interesseiro? Então tem que ter isso na mente. Ok? O inimigo acusa. O Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O inimigo, ele joga para baixo. O Espírito Santo é assim: meu filho, olha aqui, vamos trabalhar isso, vamos resolver isso. Confessa, o Espírito Santo é suave. Está entendendo? O Espírito Santo, não há na Bíblia uma dimensão de alguém que tenha caído em pecado, em que depois, biblicamente falando, tenha colocado: olha, essa é a última vez que você fez isso, hein? Não há. Não há. Não há na Bíblia. Jesus não falou para a mulher adulta: olha, daqui você fez... Não, vai e não peques mais. Libera a pessoa. A Bíblia não condena, a Bíblia libera, a mensagem libera. Vamos lá. Antes de pedir perdão, tá? 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então, antes de pedir perdão, cultive um ambiente saudável. Busque um ambiente saudável. A amargura, aquilo fica azedo, e se fica azedo, começa a azedar as relações. É assim que acontece por vezes. Vem aí daquele junta com outro, e junta com outro, e junta com outro. Aí daqui a pouco tem um que está a favor desse, tem outro que está a favor daquele, e a coisa perde noção. Então não junte a raiz de amargura. O que está dito lá no texto de Hebreus? Que nós não devemos conservar nenhuma raiz de amargura. Como que não se conserva uma raiz de amargura? Quem é que gosta de plantar aqui? Quem é que gosta de planta? Tá, você fez o seu jardim lá bonito. Erva daninha aparece em tudo quanto é lugar, não aparece? Você não planta erva daninha, mas ela aparece, não aparece? Ervas daninhas aparecem nos relacionamentos, ervas daninhas aparecem no seio da igreja, ervas daninhas aparecem em tudo quanto é lugar. Você fez o seu canteiro muito bonito. Aí daqui a pouco começou a brotar uma erva daninha. Como é que você vai fazer? Você vai lá e vai arrancar a erva daninha. Agora me diga uma coisa, você vai puxar? Como é que faz? Para que a erva daninha ela possa não brotar mais. Vai cortar, vai puxar a raiz. Não é não? Se você fizer assim, a raiz fica lá, vai nascer de novo. Raiz de amargura aí no profundo. Entendeu? Pedir a Deus para poder tirar. Agora observe, a depender da erva daninha, quando puxa, faz um buraco. Essa ação tem que ser espiritual. Porque se puxar por você mesmo, vai fazer um buraco dentro de você. Não é isso que Deus quer. O Espírito Santo, ele vai tratar, ele vai puxar, e esse buraco ele vai derramar bálsamo para ficar curado. De tal maneira que você não vai ficar com ódio da pessoa. Você vai até lembrar o que ela fez, mas não vai ficar com ódio. Então, sejamos bondosos, irmãos. Cultivemos as boas relações. Não hajamos com maldade. Não conservemos a amargura, a gritaria, as blasfêmias, essas coisas todas. Antes de podermos pedir perdão, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Aí eu concluo. Então, antes de pedir perdão, se nós fizermos assim, conforme está dito aqui, eu fui citando versículo por versículo, nós vamos evitar muito mal-estar. Nós vamos evitar muita doença. Gente, tem muita gente doente. Tem muita gente doente emocionalmente. E doença emocional, às vezes ligada à doença emocional, ela acaba gerando uma doença física. Gente doente. Dizem que a igreja é um hospital. Se a igreja é um hospital, é para tratar, não é para fustigar. E quem trata é o Espírito Santo. Então, você agiu assim para promover. Aí que Paulo chega aqui no final. Você agiu, mas mesmo assim, vai acontecer de ter um mal-estar, de ter alguma coisa. Ele fala, perdoando uns aos outros. Os irmãos entenderam? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui foi o seguinte. Perdão é um imperativo. Ok? Entendem isso? Bíblico. Um imperativo que nós vamos praticá-lo
na busca do amor. Nós vimos aqui os mitos do perdão. Citamos aqui alguns desses mitos. Perdoar isso, esquecer. E aí, então, como ação preventiva, citei biblicamente, antes de pedir perdão, ações que nós devemos ter para que não tenhamos problemas de relacionamento interpessoal. Mas mesmo fazendo isso, nós vamos ter esses problemas. E aí fala, perdoando uns aos outros. Os irmãos entenderam? Então que Deus nos abençoe, que dê graça sobre cada um de nós, que nos ajude para que nós, com o Espírito Santo, possamos ter uma ação prática antes que aconteça um conflito, evitar os conflitos, evitar as cisões, e que quando isso acontecer, e é certo que acontece, que mesmo assim a gente libere o perdão. Quem sabe você está aqui? Irmão, quem sabe? Vocês são minhas ovelhas, tem pessoas aqui que eu não conheço, tem pessoas pela transmissão, a minha bola de cristal quebrou, eu não sei o que está no teu coração. Mas será que há alguém aqui entre nós que tem ruminado uma questão já há muito tempo? Só Deus sabe e você sabe. Será que tem alguém aqui que está fustigado por alguém? Só Deus sabe e essa pessoa sabe. Será que você tem agido com assim uma postura aguda para poder magoar pessoas? Só Deus sabe, você sabe. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Deus eterno Pai, derrame sobre nós esta chuva de perdão, esta chuva de graça. Encharca o nosso coração com a Tua graça. Que seja esta manhã, Pai, uma manhã em que o Senhor possa nos lavar por dentro. Se há algum resquício, se há alguma emoção de ressentimento, de amargura, ó Deus, se há algo a ser liberado pelo perdão, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, promover isso com o nosso consentimento. É claro, com a nossa decisão, com o nosso pedido. Ó Deus, dá a graça de podermos ter ações que possam, Pai, promover o bem-estar, nosso bem-estar, o bem-estar com nossos irmãos, o bem-estar na nossa casa, o bem-estar no nosso trabalho. Ó Deus, dá a graça de não retribuirmos mal com mal, mas, ó Pai, de podermos retribuir o mal com bem e amontoarmos brasas vivas sobre a cabeça daqueles que desejam e agem com maldade para conosco. Dê graça, faz chover poder e graça. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre vós, sobre a igreja de Cristo presente e representada aqui, mas também espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, quando o Teu povo diz amém e amém. Deus abençoe, vamos cantar. Não saia antes de cantar, vamos cantar. E venha à noite com seu amigo no culto do amigo. Deus abençoe. Jesus Cristo.